Começando aqui a nossa live anunciada para hoje, que é sobre LGPD na relação de trabalho, né? LGPD e direito do trabalho. Vamos receber aqui a nossa querida professora Ana Silvia Coelho, né? A Ana Silvia é advogada em Brasília, uma expert em LGPD, com uma ampla experiência, tem estado no campo de batalha mesmo, né, fazendo consultoria de implementação de LGPD em algumas instituições, e por isso a gente vai ter uma entrega de conhecimento aqui realmente daquilo que é a prática, aquilo que é a dificuldade que as pessoas, as empresas, os advogados têm vivenciado nessa questão, né? A Ana Silvia, deixa eu ver se ela, acho que ela já está aqui. Aí, sem mais delongas, está aqui. Uma live bem legal e bem prática para o pessoal. Oi, Ana, boa tarde. Oi, Fabiano, tudo jóia? Bem, graças a Deus. Tarde. Tá tudo bem por aí? Tudo certo, graças a Deus. Boa tarde a todos que estão aqui conosco. Muito bom. Eu estava dizendo para o pessoal, Ana, que o que eu acho interessante, né, antes de mais nada, não só de te ouvir, não só pelo conhecimento, né, a gente já conversou algumas vezes, né, sobre esse assunto, né, e sem dúvida você tem um conhecimento muito aprofundado, estudou bastante, além, inclusive antes dela começar a vigorar, né? Agora, o que eu acho interessante, né, Ana, e isso eu sempre falo pro pessoal, né? Às vezes alguém me chama para dar uma palestra em algum lugar, participar de um evento de LGPD, eu já falo de pronto que eu não vou, porque não é um tema assim. Eu tenho lido algumas coisas, tal, mas não é um tema que eu domine, né? Então, acho que o que realmente é interessante para a gente trazer aqui é a experiência como você tem, experiência de campo de batalha mesmo, né? Que na hora que vai implementar a LGPD numa empresa, numa associação, é nessa hora que vê que a lei tem uma brecha, a lei deixa margem a um tipo de dúvida, tem um problema que não foi captado pelo legislador, né? E é uma síntese disso que a gente vai apresentar, né? A Ana Silvia, só complementando aqui a apresentação, Ana Silvia é uma das nossas parceiras aqui do Trabalho Notável, né? A Ana entregou agora recentemente um bloco de aulas sobre LGPD para o pessoal lá da comunidade, que dá para ter assim, uma noção muito boa, né, do que a LGPD tem impacto no direito do trabalho. E a gente tem um projeto agora para destravar, que é um projeto de compliance mais LGPD, né, comigo, a Ana e a professora Edclé, que esteve comigo aqui semana passada também, né? Então é nesse contexto que eu passo a bola para ti, Ana, para você, de repente, já introduzir o tema com algumas dificuldades gerais que a gente tem visto, e a partir daí a gente vai conversando. Perfeito, Fabiana. Eu que agradeço, em princípio, porque fazer parte do Trabalho Notável é uma honra para mim, é uma honra para qualquer pessoa, né? Especialmente todos aqui que estão aqui conosco. Eu estou vendo que o pessoal tá comentando, enfim, já falou que assistiram algumas aulas. A gente quis entregar, né, um pouquinho do que tem. A gente sabe que a LGPD é um mundo, então a gente tem aí uma série de outras informações e às vezes é até difícil trazer toda a prática que a gente tem, mas o nosso objetivo aqui é auxiliar com o maior número de informações possível para facilitar mesmo o trabalho daqueles que pretendem implementar. A LGPD, sem dúvida, abre
um bom campo de trabalho, então é uma possibilidade muito interessante para diversos setores, não só as pessoas da área jurídica, mas em especial os da área jurídica, mas também os profissionais de tecnologia da informação. E o que a gente nota é que muitas pessoas que são de outras áreas têm buscado também conhecer essa parte jurídica, porque inevitavelmente eles se deparam com a legislação e eles querem informações. Então foi até algo muito satisfatório, né? Profissionais de outras áreas buscando informações sobre a legislação, sobre a compreensão desses temas que a lei propõe. Então, aproveito aqui para agradecer. Alguns alunos entraram em contato, falaram sobre as aulas, fiquei muito satisfeita. E estar aqui com o Fabiano é sempre um prazer, né, gente? Eu acho que poucas pessoas conhecem tanto a jurisprudência e a legislação trabalhista quanto o professor Fabiano. Então, para mim é um prazer. Mas muito bom, Ana. E acho que assim, se a gente for seguir uma sequência, né, logo na admissão dos empregados já começam a aparecer os primeiros problemas com a LGPD, né? A começar do tipo de dado que deve ser coletado, né, Ana? Acaba assim que eu acho curioso, né, como o legislador, às vezes, ele mira numa coisa e acerta outra que não estava previsto originalmente, né? Então a gente tem visto uma luta danada da doutrina trabalhista, dos próprios advogados, né? De tentar apresentar ações que encontram uma resistência enorme do judiciário, né? Para discutir limites, né? Que o Ministério Público do Trabalho também, né? Para discutir limites do que a empresa pode, o que não pode fazer no momento de admissão, né? Então, hoje eu acredito que, em geral, sem desprezar alguns casos isolados, mas a gente já venceu algumas etapas, né? Porque eu comecei a estudar Direito do Trabalho em 96, né? Formei em 97, entrei na magistratura do trabalho em 98, né? Então, naquela época lá de 98, estava muito presente ainda as discussões de anúncios discriminatórios de emprego, né? Então, isso é uma etapa que a gente percebe que foi dada uma limpada, né, das próprias empresas com bom aparato jurídico, né, ter a conscientização, e algumas foram punidas também, né, de fazer anúncio de emprego discriminatório. Agora, o problema é que quando chega lá na empresa, no momento da entrevista, né, isso ainda é um ambiente inóspito, né, para o ingresso do direito do trabalho, porque ali realmente é difícil até fiscalizar, né? Então, a gente percebe desde situações que acabam gerando discriminações do ponto de vista de gênero, né, do ponto de vista de estado familiar, né? A gente sabe que tem algumas empresas que acabam dificultando muito a vida das mães que solteiras, né? Isso é das mães em geral e solteiras em especial, né? E pessoas com questão de identidade mesmo, de gênero, né? Que é algo que algumas empresas vasculham. Tem empresas que vasculham questões de índole religiosa, né? Agora até questões de índole política, né? Nessa divisão, nessa briga toda que a gente está vendo no país. Então, eu acredito que a LGPD, ao mirar na proteção do indivíduo, ela acaba fortalecendo, né, essa ideia de impor alguns limites para entrevistas de emprego, né, que a gente no direito do trabalho estava tendo dificuldade. Então, eu percebo que é um reforço e acredito que com o passar do tempo a gente vai conseguir fazer alguns ajustes em relação a isso. Mas aí tem outros problemas, né? A questão do tratamento de dados em relação aos currículos, né? O que fazer com os currículos, né? Porque às vezes o empresário, até pelo investimento que ele faz ali naquele processo seletivo, né? Às vezes ele quer guardar consigo os currículos daqueles que naquele momento não foram
aprovados, né? Não foram, como se diria, né? Aproveitados, né? Então, a gente tem percebido, se você puder traçar um panorama, né, dessas questões, né, que envolve a seleção de emprego, eu acho que é um primeiro grande problema. Por muito tempo, o direito do trabalho até foi meio avesso a isso, né, Ana Silvia? Porque fala, não, a pessoa não foi nem empregada ainda, vai arrumar confusão, vai entrar com ação na justiça, tudo mais. Mas a gente tem percebido, e hoje, inclusive, tem várias jurisprudências do TST envolvendo diversos aspectos de processo seletivo. Né? Então, acho que a LGPD nos traz algumas luzes e algumas outras dúvidas também que a gente não tinha antes da lei. Perfeito, Fabiano. De fato, a Justiça do Trabalho, e eu falo isso com os colegas nossos da área de proteção de dados, mas que não têm especialização ou não têm familiaridade com a área trabalhista, que a Justiça do Trabalho, há muito, ela já está pensando na questão de proteção de dados, quando muitos outros não paravam para refletir sobre esse ponto. Sim. E, recentemente, inclusive, alguns colegas chegaram a confessar que viram decisões em matéria trabalhista, já mencionando a LGPD, que são decisões paradigmáticas. Então, deu-se uma importância muito grande à Justiça do Trabalho, especialmente num contexto em que houve, né, de certa forma, uma tentativa, digamos assim, de desvalorização. A gente percebe que, sem puxar a sardinha para o nosso lado, né, de que a gente realmente está muito preocupado com proteção de dados de trabalhadores, de empregados, de pessoas que têm uma relação de trabalho muito antes dessa questão ser tão famosa, digamos assim. Mas você trouxe um ponto aqui que eu acredito que seja muito relevante, que se a gente comparar qualquer relação de natureza civil, e aí é o que você falou, o legislador mira num ponto e acerta num outro. Porque parece que inicialmente pensou-se muito na relação de consumo, mas se a gente pensar em qualquer outra relação de natureza civil, eu faço uma comparação nesse ponto, somente em relação a relações de natureza estatutária, que de fato a gente tem uma relação de trabalho lá no censo, né? Mas se a gente for falar da relação de trabalho propriamente dito, tem um maior volume de tratamento de dados que qualquer outra relação, se a gente for comparar. Porque a gente tem relações de trabalho, relações de emprego que elas se iniciam e perduram por 10, 15, 20 anos, e durante todos esses anos a gente tem um volume de operações de tratamento muito superior a qualquer outra relação. Então, por isso é importante, por isso a gente percebe que quando a gente inicia um projeto de implementação da LGPD, grande parte das empresas, entidades, associações, a gente tem naturezas diversas, lembrando que o controlador, né, pela lei, é pessoa física ou jurídica, né, que trate dados, tome decisões sobre tratamento de dados com fins econômicos. Então, quando a gente pensa em LGPD, as empresas, falando em empresas, mas pensando em controladores, eles se deparam com uma realidade em que eles vão ter que conciliar direito do trabalho e lei geral de proteção de dados. E os profissionais que mexem nessa área precisam conciliar proteção de dados com direito do trabalho, sob pena de implementar uma proteção de dados e criar um passivo trabalhista. Então, o professor Fabiano trouxe muito bem, a gente percebe que as pessoas levam esse susto de, então nós temos que pensar em implementação de LGPD sobre todo o processo de contratação, de manutenção, sobre todo o processo de finalização de um contrato de trabalho, de uma relação de emprego. Nós temos que pensar em proteção de dados de uma forma ampla. E aí, trazendo já para esse aspecto que o professor Fabiano colocou, quando a gente pensa em pré-contratação, então, em alguns casos, nós não temos uma relação de trabalho já consolidada, nós temos aí candidatos a uma vaga de emprego, mas a gente já tem um grande volume de operações de tratamento de dados, seja por meio de envio de currículos, entrevistas de emprego, processos seletivos. Quais são os dados que eu posso exigir nesse momento? Então, a Justiça do Trabalho já se debruçava sobre esses processos de contratação, mas mais ainda eles se fazem relevantes porque
porque agora a gente tem parâmetros objetivos para guiar esses processos de contratação. Então, assim, quais são os princípios que fundamentam a legislação? Que tipo de dados são dados pessoais ou dados pessoais sensíveis? Qual é a base legal? Então, a gente tem parâmetros objetivos, que é um grande mérito da legislação, mas que acendem um novo olhar sobre esses processos. Então, trazendo um exemplo prático, o Fabiano falou da identidade de gênero. Então, quais são os dados que eu posso pedir nesses processos de contratação? A gente chega numa reflexão até mesmo sobre o endereço de um profissional ou a sua idade. Será que esses dados são necessários para a finalidade de saber se a pessoa tem o perfil da vaga que eu quero preencher? A gente sabe que em algumas situações específicas esses dados podem se fazer necessários, mas são situações muito específicas. Regra geral, eu não preciso saber onde o trabalhador mora para saber se ele tem um perfil compatível com a experiência que eu desejo ou se ele tem as habilidades que o cargo requer. Então, às vezes, a gente vê isso muito nas grandes cidades, as pessoas que moram fora daquela região, isso tem muito aqui em Brasília, né, de onde eu estou falando, as pessoas que moram em região de satélite acabam sendo preteridas de alguma forma, porque a passagem é mais cara, a localidade é mais distante, então eu vou contratar alguém que mora perto. Então, a gente tem que pensar que tipo de dados podem ser exigidos num processo de contratação para não discriminar pessoas que moram em outras localidades ou localidades de baixa renda, para não discriminar pessoas que tenham pouca idade ou muita idade, que é algo que a Justiça do Trabalho também já vem se preocupando. Eu até brinquei recentemente, porque uma empresa perguntou assim para a gente, mas eu tenho que saber se ela é casada ou não, para saber se ela tem condições ou não de viajar. E aí a gente disse, não, você tem que saber se ela tem condições de viajar. Exato. Se ela é casada ou não, isso é um juízo de valor. Então, a gente precisa de pensar, e o problema se torna mais grave ainda quando você faz uma contratação por meio de uma recrutadora. Porque, às vezes, você deixa outra empresa dizer quais são os dados que você precisa ou não no seu processo de seleção, e você vem a responder junto com ela se amanhã tiver algum problema, né, nessas situações específicas. Então, a lei traz parâmetros objetivos, e aí cito aqui, dentre eles, o princípio da necessidade, coletar o mínimo de dados necessário para atingir aquela finalidade, o próprio princípio da finalidade, né? Qual é a finalidade? A finalidade é a contratação? Quais são os dados compatíveis? Princípio da adequação. Então, o artigo 6º da LGPD, que traz os princípios, nos traz um bom norte para repensar a coleta de dados nesse processo de pré-contratação. Isso é muito sensível, né, Ana Silvia, porque eu percebo algumas empresas, né, mais organizadas, digamos assim. Eu já vi muita empresa que, às vezes, ela não coleta o dado no formulário, no cadastro, no currículo, né? Mas tem algumas dinâmicas conduzidas, geralmente, por psicólogos, né? Como etapa ali de pré-contratação, e nessas dinâmicas acaba ali tendo uma certa invasão, né, ao jeito de ser da pessoa, até alguma informação que a pessoa, durante ali as dinâmicas, tenha deixado escapar, né, e seria um reforço de que é muito difícil controlar realmente essa questão. Agora, um problema que eu tenho visto, Ana, e eu gostaria de te ouvir acerca disso, como é que fica a questão dos currículos, né, de quem não for aproveitado? A empresa pode obter uma adesão aos interessados, de dizer, olha, a empresa vai ter um cadastro de reserva, e por isso quem tiver interesse em deixar o currículo, para que num prazo de até 12 meses, por exemplo, né, a gente possa aproveitar esses currículos para alguma vaga que seja aberta. Pode ter esse tipo de procedimento?
Perfeito. Pode, a resposta em princípio seria pode. O que a gente vai ter que analisar sempre é a finalidade. Então, quando você coleta um dado, quando você inicia uma operação de tratamento, o titular de dados, e aí nesse caso específico, me parece que a base legal será o consentimento. Então, a gente ainda não tem outra base legal que justifique, e essa pessoa te envia os dados, e para que ela possa, para que esse consentimento que ela dá, que essa pessoa dá no momento do envio do currículo seja válido, o consentimento precisa ser informado. Então, ela precisa saber qual é a finalidade do tratamento dos dados. Então, eu estou enviando aqueles dados que estão contidos no currículo para participar de um processo de seleção para uma vaga que está aberta. Eu estou enviando somente para que possa deixar cadastrado num arquivo, num banco de dados. Qual é a finalidade do tratamento? Se a finalidade for participar de um processo de seleção, eu vou precisar deixar claro que pode também, os dados poderão ser tratados também para fins de, caso você não seja aprovado nesse processo, mas seja aprovado para trabalhar na empresa, eu quero aproveitar os seus dados para o futuro. Então, você consente com a participação nesse processo de seleção e eu vou precisar também me certificar de que a pessoa consente com a utilização dos seus dados para fins de cadastramento num banco de talentos. E aí, um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado e que é muito relevante é o seguinte: se você vai cadastrar a pessoa num banco de talentos, é direito do titular de dados a ter qualidade dos dados. Então, não é simplesmente cadastrar e deixar aqueles currículos lá por anos. Porque senão você tem dados que, se a pessoa pedir para que ela possa ter qualidade, você vai ter uma burocracia desnecessária. Você vai precisar revisitar um banco de talentos que tem 1000 currículos e tentar garantir que todos tenham qualidade de dados. Então, o que a gente recomenda? Mas aqui é boas práticas, digamos, em matéria de proteção de dados. Que esse currículo seja mantido por um tempo em que você consiga garantir que ele tem qualidade. Então, assim, daqui a 5 anos, essa pessoa já formou num curso de graduação, ela já tem pós-graduação, ela já fez outros cursos na área. Então, você já não tem mais qualidade de dados. Se você for olhar aquele currículo, você não vai selecionar ela com base naquelas informações, porque ela não vai ter, talvez, um requisito que ela já preencheu. Então, o ideal, a gente diz, é que você estabeleça um lapso temporal que garante a qualidade dos dados. Tem empresas estabelecendo de 6 meses a 1 ano. E, posteriormente, você informe que, após esse prazo, os dados serão apagados ou os dados serão eliminados. E, se você quiser participar de processos futuros, você vai ter que enviar novamente. Porque aí você evita, inclusive, de ter que ficar anos respondendo os titulares sobre quais são os dados que você tem, se você nunca convocou ele para uma entrevista de emprego, né? Sim, sim, perfeito. E isso resolve bastante, né? Porque as empresas, eu tenho visto, né, as empresas preocupando até mesmo com o custo e o risco depois, né, de ter esses currículos consigo e sem contar, né, Anny, aí uma coisa que nenhum empregador consegue controlar, o risco de vazamento desses dados, né? Porque a partir do momento em que a empresa armazena no próprio sistema dela, né? Se esse armazenamento não tiver as travas de segurança necessárias, né? Recentemente, inclusive, Ana, eu resolvi, nas últimas semanas, eu tinha começado de forma mais devagar, agora, semana passada, estou com disciplina, a gente está lá no TikTok também, né? Que eu acho que é uma tendência hoje, porque a plataforma vai ter muita produção de conhecimento, de conteúdo técnico lá. E tanto tem interesse que a gente conseguiu, acho que foram 5.000 seguidores nos últimos 5, 6 dias, né? Uma coisa impressionante. A gente não consegue filtrar como é aqui no Instagram, mas enfim. E aí eu passei a consumir mais conteúdos lá, né? E tem cada coisa, Ana, tem uns projetos de hacker, né? A galera que vai pro TikTok para mostrar dica de como é que você consegue tal coisa, e eu fiquei escandalizado. Eu cheguei a testar aqui algumas coisas que o pessoal mostra. E realmente, se a empresa fizer um armazenamento
de informações num sistema que não tem trava de segurança, acaba que o sistema fica aberto a consultas públicas, né? Qualquer pessoa consegue, sem ser assim, um gênio de informática, consegue rastrear informações, né? Isso é um risco a mais para a empresa administrar. Agora, um outro ponto que eu vejo também, Ana, e a gente tem conversado muito aqui no Trabalho Notável sobre isso em diversas frentes, né? Porque a gente tem o Luciano Martinez, que tem trabalhado questão de previdenciário, o Sebastião Geraldo, né, nosso querido professor, ele fala muito de questão de saúde e segurança, e é uma área bem sensível, né, Ana, que a empresa ela coleta muitas informações, muitos dados acerca da saúde do trabalhador, né, seja nos exames de rotina, ou até mesmo em atestados médicos que o empregado, porventura, entregue para a empresa, né, algumas pesquisas que a empresa possa fazer também internamente, né? Então, acho que a gente poderia falar um pouquinho aqui sobre isso, né? Porque aí envolve questão de intimidade, às vezes até sigilo médico, a depender da situação, né, sem contar a própria LGPD. Perfeito. Eu vejo, Fabiano, que essa é uma questão muito delicada, porque, em geral, a gente pensa nos atestados médicos e nos exames periódicos que são feitos frequentemente pelo colaborador, mas ainda assim, e estou falando colaborador para falar lato sensu, porque não só os empregados, né, na relação de emprego fazem, mas às vezes a gente se depara também com atestados médicos de um estagiário que faltou, de uma relação mais lato sensu. Mas focando aqui até no próprio empregado, para que ele possa justificar a falta, então, às vezes, essa não é um atestado médico, não é uma falta que vai ser abonada, mas a empresa permite que ele justifique a falta para fins de levar essas horas para um banco de horas, digamos assim. E aí, para que ele nem vai faltar para fins de atestado médico, mas ele vai chegar atrasado porque ele foi no dermatologista, porque ele foi no ginecologista, e aí, no momento em que ele precisa justificar, a gente coleta muitos dados de saúde, além do atestado médico, que eles justificam por WhatsApp para chefia imediata, que eles justificam por e-mail. Então, a gente tem um mundo de dados de saúde que representam, às vezes, a doença, ou, às vezes, a gente tem dados de saúde dos dependentes. Por quê? Porque se eu tenho um filho menor de idade, se eu tenho, né, uma criança sobre a minha responsabilidade e eu preciso faltar porque ela está doente, porque ela machucou, a gente acaba dando dados de saúde também dos nossos parentes, também dos nossos dependentes, cônjuge. Então, a gente coleta, a gente se deparou com um banco de dados, digamos assim, relativos à saúde, muito maior do que só os exames, né, periódicos e os atestados médicos. E a gente precisa tomar os cuidados necessários, garantir que a gente tem base legal para a coleta dos dados. Por exemplo, até falando isso para você, ainda lembrei de uma situação prática de um cliente nosso, que eu acho que é relevante, né, para trazer aqui para o pessoal. O plano de saúde, a empresa tem um convênio com o plano de saúde, e o plano de saúde, para fins de firmar e fazer o procedimento prévio, não é o plano de saúde que cadastra o cliente. Ele manda para a empresa e a empresa passa para o cliente, né, para o empregado, um relatório para ele preencher quais são as doenças prévias, pré-existentes, quais são os problemas de saúde, o que ele tem, e o empregador repassa para o plano de saúde. Então, percebe como é que ele passa a ter ciência e coletar dados desnecessários que nada tem a ver com a relação de emprego. Então, ele acaba, como você não pode emitir para o plano de saúde sob pena de amanhã não ter, né, a cobertura, você acaba tendo que fornecer ao seu empregador dados de saúde que muita gente opta por não fornecer no momento de contratação, porque não é pertinente. Então, a gente se deparou lá e aí a gente pensou, temos que rever esse procedimento. O plano de saúde é importante que seja feito para fins empresariais pela empresa, mas essa coleta de dados sensíveis poderia não ser feita pelo empregador sob pena de amanhã ele ser responsável por isso. Então, a gente percebeu que ela estava coletando muitos dados desnecessários relativos à saúde sem perceber.
Por quê? Porque esses formulários ela repassava, muitas vezes eram digitalizados, ela repassava para o plano de saúde e ela tinha esse registro interno. Então, tinha ciência de várias doenças no momento da contratação ou no curso do contrato de trabalho que nada tinham a ver com o contrato de trabalho e que eles estavam guardando esses dados de saúde sem base legal para o tratamento. E aí eu tinha até anotado aqui, Silvia, para te provocar exatamente sobre isso, porque a gente, com isso, começa a ter um problema que Portugal, Espanha, Itália já enfrentaram bastante, que é a discriminação de um empregado em relação à propensão de doenças, né? Que é algo que a gente não está acostumado a lidar. Né? Porque se a gente for na própria jurisprudência do TST sobre a súmula 443, né, de dispensa discriminatória, até vi aqui assistindo a live nosso amigo Júlio Bahia, né, grande amigo, e eu fiz uma live com ele outro dia sobre isso. Então, Ana, se eu for pesquisar, por exemplo, diabetes é uma doença estigmatizante, né? Eu tenho visto que a jurisprudência vem dizendo em geral que não, né? Porque é uma doença que, em geral, as pessoas vivem tranquilamente, né? Com alguns cuidados médicos, tudo mais, mas não é uma doença que, no primeiro momento, gere um estigma, né? De alguém falar assim, não vou te contratar porque você tem diabetes. A mesma coisa a hipertensão, né? Não é considerada uma doença estigmatizante. Agora, tem empresas que, a partir desse processamento de informações, as empresas podem, né, começar a fazer esse filtro no ato de contratação. Nós não vamos contratar essa lista de empregados aqui, porque esses caras têm diabetes, esses caras têm hipertensão, embora não seja uma doença impeditiva para o exercício da função X, né, pode até ser, né, em alguns casos, mas a rigor não é, mas são doenças que deixam a saúde do trabalhador vulnerável a outras enfermidades, né? Então, por isso essa expressão que no direito europeu já li alguns textos sobre isso, da discriminação em relação à propensão de doenças. Então, esse mundo novo, né, que tudo é passível de virar dados, da gente ter controle, gera esse tipo de vulnerabilidade também. Eu Você queria me só... permite, Fabiano, só Sim, claro. Sim, acrescentar, porque você falou nesse mundo automatizado, digamos assim, a gente tem sim. visto muitas empresas tomando decisões com base em algoritmos. Então, Ah, talvez sim. a própria empresa já, no algoritmo, já esteja preparado para correlacionar propensões a doenças ou correlacionar estados de saúde à produtividade de um trabalhador e simplesmente bater lá, né, a informação de que esse aqui está com base na doença, no grau da doença, sei lá, né, pensando em tecnologia, tem a propensão de se ausentar no trabalho, índice de absenteísmo maior do que Sim. esse, então vamos contratar esse em detrimento desse. E aí a gente vai enfrentar realmente um problema. E realmente esse é a dificuldade hoje, né? A gente percebe o advogado trabalhista, ele realmente ele tem ele tem que estar antenado, né, para o maior tipo de informação, porque não vou dizer que outras matérias não tenham problemas novos, né, Ana, mas aqui realmente as relações de trabalho elas são muito impactadas, né, pelas novas tecnologias, por determinados problemas, pelo próprio avanço de ideias da nossa sociedade, né, o direito do trabalho. Tem gente, inclusive, que fala que o direito do trabalho é o direito comum, né, porque é um direito que aplica para quase toda pessoa, né, que ou é empregado ou empregador. Então, o advogado trabalhista ele realmente vive, né, nessa constante confusão. Eu queria só, antes de prosseguir, fazer alguns registros aqui. Falando em tecnologia, eu vi que está na live também o nosso amigo André Zipper, né, que é um professor também fantástico, né, que tem estudado muito essas questões novas, né, de aplicativos e outras questões do direito 4.0. O professor Edson Miesa está na área também, nosso parceiro, grande amigo, parceiro
nosso aqui do curso de execução. A gente tem, inclusive, um perfil novo lá, que é o Vitória na Execução. E vi também um outro parceiro novo nosso que está aqui na live também, que é o Fernando Maciel, daí de Brasília. O Fernando, professor de previdenciário fantástico, né? E a gente está esquentando as turbinas aí, porque vai vir um curso muito forte do trabalho notável na área de previdenciário, e o Fernando vai ser nossa estrela, nosso âncora nesse curso dirigido para advogados. E queria só registrar aqui o Álvaro Sardinha, que é advogado, amigo de São Paulo. Eu estou com uma live pendente com o Álvaro, que ele é especialista em aeronauta, né? Que é uma coisa que eu revelo e assino a minha absoluta ignorância, né? Um dos pontos de direito do trabalho que eu realmente tenho deficiência, e a gente combinou de fazer uma live sobre isso. A Amanda Mioto, que é advogada aqui em Goiânia, está aqui na live. A Amanda, outro dia, arrancou uma aguinha aqui no meu olho, um vídeo que ela publicou lá no Instagram dela, contando da experiência dela com recursos, né? Então, muito legal a gente ver que o pessoal, a gente está com 1 ano e meio, né, do nosso treinamento de recursos, e ver que o pessoal está chegando. Como o último que eu queria registrar aqui, o Marcílio Paulo, que é lá, ele advoga no Piauí, e sexta-feira ele me mandou uma decisão aqui. Eu falei, ô Marcílio, isso aqui é presente de Dia dos Professores, né? Então ele me mandou uma decisão mostrando que com um ED no modelo que eu estou ensinando para o pessoal lá no Expert em Recursos de Revista, ele fez um ED tão convincente que aumentou 30% da condenação, e a condenação já estava em coisa de R$ 800 mil, a condenação de acidente de trabalho. Então, muito massa ver o pessoal chegar nesse tipo de resultado. Outro ponto que eu estou Você me vendo, permite, voltando aqui. Fabiano, Sim, só uma sim, vamos lá. interrupçãozinha, aproveitar que você registrou, só Vamos também lá. aproveitar nossos colegas de trabalho em debate, Rodolfo Pamplona e Júlio Bahia aqui Ah, conosco, Pamplona está e aqui, grande abraço. professor Alberto Levi, lá da Itália. Então, o pessoal Muito brincou que a nossa massa. live está internacional, e o Lauro de Ó, Campos, que está sempre aqui conosco. Tem vários outros, realmente não vou conseguir registrar todo mundo, mas deixar aqui um abraço para todos na pessoa desses nossos queridos amigos também. Mas sim, vamos agora lá. eu vi que o Pamplona está aqui, muito bom. Um abração, o querido amigo Pamplona. Outro ponto, Ana Silvia, que eu tenho visto já que já está chegando jurisprudência no TST sobre LGPD, né? E como sempre, né, eu sempre digo para o pessoal, né, quando tem lei nova, eu não deixo nunca de acompanhar as decisões da SDC, que é a Seção de Dissídio Coletivo, porque é o primeiro lugar no TST que costuma chegar questões envolvendo legislação nova, né? Porque as empresas, os sindicatos começam a colocar cláusulas em acordo coletivo, né? E pensar que numa ação individual teria que tramitar o processo alguns meses na primeira instância, outros meses no TRT, às vezes 2 anos lá no TST para chegar à decisão. E na SDC é um processo muito rápido, né, para a questão chegar. E a gente tem visto discussões sobre impugnações de cláusula envolvendo a LGPD, em que foi colocado na norma coletiva aquela obrigação da empresa fornecer uma relação completa, né, dos empregados que ela tem, e normalmente essa relação vai acompanhada de alguns dados, né, alguns dados que o sindicato estipula na própria negociação coletiva, que podem ser dados que serão necessários para políticas, às vezes, de saúde, para políticas de qualificação profissional, né? Enfim, algumas ações que estão dentro da lista lá de ações pela CLT que o sindicato deva operar, né? Então, já tem decisões da SDC em especial, validando esse tipo de cláusula,
né? Mas eu não sei o que você pensa sobre isso, Ana, mas eu só ponderaria a jurisprudência que eu vi. Eu confesso que eu não abri o acórdão, então eu não li o teor da cláusula, né? Então, a única ponderação que eu faria, para mim, toda a vida o sindicato teve acesso e tem que ter acesso mesmo a informações mínimas. Agora, a gente não pode deixar de considerar, né, que essa cláusula não pode ser um cheque em branco também, assim como você impôs aqui várias ponderações, né, várias restrições que a empresa tem que ter no tratamento de dados. Para o sindicato, me parece que é a mesma coisa, né? Porque eu não posso ter, eu não posso, digamos assim, privar o sindicato de informações, mas eu também não posso municiá-lo de informações que transcendem a própria função representativa do sindicato. Perfeito, Fabiano. Eu acho que você tocou num ponto aqui super relevante, porque o que nós temos visto na nossa experiência prática é muita gente utilizando a LGPD para... seria um antissindicalismo travestido de proteção de dados. Então, assim, porque tem LGPD, eu não vou te dar as informações necessárias. Porque tem LGPD, eu não tenho autorização para isso, eu não tenho consentimento, eu não vou munir. E aí a gente acaba, muitas vezes, impedindo a atividade do sindicato. Então, assim, eu vejo com bons olhos, até trazendo aqui uma experiência também prática que aconteceu com a gente recentemente, que me parece um absurdo, pelo menos sob o meu ponto de vista. E aí eu estou falando de sindicato que foge um pouquinho da relação de trabalho, mas eu acho que tem tudo a ver, fazendo uma analogia. É um sindicato de servidor público, eles têm um processo de execução, eles precisam das fichas financeiras desses servidores, eles foram pedir para a administração pública, pasme, a administração pública, e ela falou que não pode dar nenhum dado desses servidores, porque esses servidores precisa do consentimento específico de cada um deles por escrito. Você imagina se todo sindicato precisar, por um processo de execução que ele está ali enquanto substituto processual, ele precisar coletar o consentimento, individualizar, a gente mata a ação coletiva. E aí entra naquele ponto, até que ponto o sindicato vai representar ou não a categoria, né? Porque senão a gente está matando a representação sindical. Mas é isso que você colocou. Qual é o mínimo de dados necessários, segundo, analisando sob a ótica do princípio da necessidade, para que a atividade do sindicato se torne viável e que eu não forneça mais dados do que o necessário. Por quê? Porque eu também já vi sindicato pedindo um monte de dados, inclusive dados que a gente sabe que, às vezes, né, qual é o objetivo, que é ir atrás da filiação de forma ostensiva, né, daquele contato que vai além do representar a categoria, mas que é convencer mesmo a filiação, e que talvez não fosse mais necessário. Então, assim, quais são os dados necessários para atingir aquela finalidade? Então, assim, a gente chegou ao ponto de refletir sobre o seguinte: se você tem, por exemplo, um endereço de e-mail e consegue o contato com a pessoa, precisa ter o telefone dela? Você precisa entrar em contato no e-mail, no telefone, no endereço residencial. Então, assim, qual é o dado necessário para você saber quem são, qual é a categoria que faz parte daquela empresa, né? Quem da categoria faz parte, para poder se saber qual é o universo de trabalhadores e como entrar em contato para eventualmente representá-los, mas sem que isso seja excessivo. Sem que você receba um WhatsApp do sindicato, um SMS, um e-mail, uma correspondência, e aí também, né, acabe se tornando, pelo princípio da necessidade, mais dados do que o necessário. Mas eu vejo, em princípio, com bons olhos, com cautela, mas com bons olhos. E aproveito aqui para já puxando aqui também uma provocação, o que a gente tem visto também é uma reflexão sobre até que ponto o sindicato poderia consentir, já que ele é o legítimo representante da categoria, consentir em nome da categoria com o tratamento de dados, porque a gente tem visto acordos e convenções coletivas tentando inserir cláusulas de consentimento para o tratamento generalizado de dados. Essa questão aí é muito boa. Eu só queria complementar um pontinho que você falou das fichas financeiras do pessoal, Ana. Aí você vê que contrassenso, né? Pela lei da transparência, os órgãos públicos têm que publicar, né, os salários. Já teve até questionamento no Supremo Tribunal Federal se isso é uma invasão
espúria, né, a intimidade do servidor público, e o Supremo disse que não, que a população, a sociedade tem direito de saber esse tipo de informação. Né? E o negócio é bruto. Eu lembro até um amigo que faleceu, acho que uns 2 anos atrás, juiz em São Paulo, muito querido, o Paulo Scartesini, era professor de Direito Consumidor na PUC de São Paulo, e um dia ele me ligou aqui, ele brincou, juiz trabalha em Marajá, não sei o quê, falando algumas coisas. Eu estava com o computador ligado aqui, eu entrei durante o telefonema mesmo, eu entrei no site do TJ de São Paulo e falei, rapaz, estou com a tela aberta aqui, estou vendo quanto você ganha, e você está me falando isso, não sei o quê. Então, assim, se até por transparência pode informar para a sociedade, seria realmente uma conduta até antissindical o município segurar esse tipo de informação. Agora, em relação à questão de que o sindicato possa inserir em negociações cláusulas envolvendo proteção de dados, Ana, eu acho que essa matéria ela é riquíssima, né? Porque a gente tem aí uma discussão interessante, porque se a privacidade, se a intimidade é algo pessoal, né, de cada empregado, o sindicato, ainda que se for um sindicato que haja dentro da lei, ele vai fazer assembleia, né, então aquela cláusula ela terá sido aprovada, ela representa, pelo menos legitimamente, ela representa a vontade da maioria dos que participaram da Assembleia, né? Então, tem uma certa força essa decisão do sindicato, mas não estaria fora, né, de situação discutir a validade, porque aí eu tenho uma questão de intimidade e privacidade. Até ontem cedo, eu conversava com o Lauro de Campos, rapidamente aqui, por mensagem, e o Lauro veio comentar comigo que ele tem amizade com um professor que eu não conheço pessoalmente, mas que eu tenho muita admiração, que é o professor Enoque Ribeiro, né? Que ele é professor da USP, ele era do MPT de São Paulo e hoje ele é desembargador no TRT do Rio, né? E eu lembrava o Lauro que um dos textos mais geniais que eu li em Direito Coletivo do Trabalho é um texto do professor Enoque, acho que até a tese de doutorado dele na USP, alguma coisa assim, em que ele fala do poder diretivo compartilhado, né? Que aí, Ana, que eu ponderaria nessa provocação sua, né? Eu tenho sinceras dúvidas em várias cláusulas desse tipo, se o sindicato realmente pode dar anuência, colocar isso no acordo coletivo, né? Então, juridicamente é questionável. Agora, se eu estivesse advogando para uma empresa, assessorando uma empresa que tivesse com esse problema, eu recomendaria fortemente, tente colocar isso numa cláusula de acordo ou convenção coletiva. Por quê? Porque esse acordo, ainda que se possa depois anular na justiça, a própria ação anulatória do MPT, né? Essa possibilidade existe, né? Mas já que é uma questão que a empresa está com dúvida, a partir do momento em que ela usa essa ideia do poder diretivo compartilhado, ela vai poder defender depois na justiça, olha, isso aqui não foi algo que saiu exclusivamente da minha cabeça. Isso aqui é um problema de LGPD que envolve não só a empresa, mas envolve os trabalhadores também, e houve uma discussão na negociação coletiva e os trabalhadores, em sua maioria, aceitaram essa condição. Isso é muito importante, Ana Silva e demais colegas que estão aqui, porque no final das contas, a justiça pode até anular essa cláusula, dizendo que a cláusula fere a Constituição, fere a LGPD, e por isso nós vamos extirpar. Mas a pretensão de indenização por dano moral, que porventura seja apresentada pelo empregado, ela chega muito enfraquecida no judiciário, porque ou o juiz do trabalho simplesmente vai dizer, olha,
não existe dano moral, ainda que legal, porque a categoria aceitou e colocou na negociação coletiva, então eu não posso condenar por danos morais uma empresa que tão somente cumpriu o que estava disposto, o que estava autorizado numa negociação coletiva. Ou o juiz pode partir de outro raciocínio. Olha, dano moral sempre é muito subjetivo. E entre o meu pensamento, a minha ideia pessoal do que é ou não é o dano, eu prefiro ficar com a ideia do coletivo dos trabalhadores, que lá na negociação coletiva eles expressaram que o sentimento dos empregados é que isso aqui não só não gera dano moral, como foi colocado, ainda que indevidamente, na negociação coletiva. Né? Então, acaba que é uma... Nesse jogo de xadrez, eu acho que é importante que a empresa se previna quanto a isso e o sindicato, naturalmente, abra uma discussão madura para evitar ratificar algo que realmente seja ofensivo ao direito de personalidade do trabalhador. Mas para a empresa é muito mais seguro ter uma cláusula do que simplesmente decidir sozinha uma questão dessa natureza. Perfeito, Fabiano, totalmente de acordo, especialmente porque a gente tem uma legislação nova, a gente não tem resposta para tudo. O legislador não anteviu as repercussões da proteção de dados na esfera trabalhista, tanto que a legislação em nenhum momento traz, né, nenhuma particularidade diferente, por exemplo, do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que anteviu uma série de situações. Então, quando a gente precisa de segurança jurídica, ninguém melhor que os próprios entes, né, negociando e tentando estabelecer cláusulas prévias que garantam. Então, eu vejo com muito bons olhos negociação coletiva, abordando cláusulas de proteção de dados, tentando trazer segurança jurídica em alguns aspectos de coleta de consentimento, de mecanismos adequados para isso. Então, estou totalmente de acordo. Perfeito. Eu preciso fazer o registro aqui. A Adriane Barbosa, que é nossa aluna lá da comunidade, perguntou se a live vai ficar gravada. Vai, só que a gente está conseguindo agora estabelecer uma dinâmica que tem muito tempo que a gente estava tentando. Então, as lives vão ficar alguns poucos dias. Né? Essa live deve ser retirada do ar até domingo, e ela vira um conteúdo exclusivo lá para os alunos da comunidade notável. Né? Então, a gente começou a fazer isso, então a gente vai, inclusive, essa semana parar em algum momento para fazer um índice das lives para facilitar para o pessoal, que tem muito material lá dentro da comunidade. Vi aqui que está a minha amiga Marília Martins, advogada super competente aqui de Goiânia, e a Poliana Cono, que é de Campinas, né? A Poliana, advogada incrível também, tá com a gente já desde o comecinho do Trabalho Notável. Ela perguntou aqui, Ana Silvia, como é que ficaria a situação de gravações que a empresa faça, né, de filmagens internas da empresa? Como é que tipo de recomendação haveria para a empresa tratar esse tipo de documento? Pensando que as filmagens coletam dados pessoais que dizem respeito à imagem do trabalhador e, eventualmente, que dizem respeito, em alguns casos, até à própria voz, né? A gente sabe que algumas filmagens conseguem captar com riqueza de detalhes. A empresa sempre precisa se resguardar, porque para que a gente possa coletar os dados, a gente precisa saber qual é a finalidade da coleta, coletar o mínimo de dados necessários para atingir essa finalidade que seja adequado. Então, eu traria até um pouquinho antes de LGPD, a Justiça do Trabalho, já pensando em qual é a finalidade, é segurança? Então, a gente não pode ter filmagens em espaços privados, banheiros, salas de alimentação, descanso. E a gente precisa pensar em trazer, porque não é o fato de eu ter uma base legal, então entendo eu que sim, é possível filmar. Então, uma recomendação é que os trabalhadores sejam informados da filmagem e que os dados coletados sejam utilizados unicamente para atingir a finalidade informada na hora da coleta. Então, o objetivo é segurança. Eu entendo que se o objetivo é para garantir a segurança, e é um dever do empregador assegurar a segurança, ficou até redundante, mas é um dever do empregador
assegurar o bem-estar dos seus colaboradores. Quando eu vou trabalhar, eu espero que eu esteja indo num local seguro. Se ele tem esse dever, ele tem que ter os mecanismos para proteger. Então, sim, ele pode ter câmeras de vídeo, vigilância e segurança, mas ele não pode utilizar esses dados coletados com uma finalidade diversa. Eu entendo que, inclusive, chego ao ponto de defender a ideia de que não precisa do consentimento do trabalhador. Por quê? Sim. Porque a gente tem, e aí aqui eu até recomendaria que a gente poderia sustentar a base legal do legítimo interesse. Então, existe uma relação concreta empregado-empregador, existe uma legítima expectativa do empregado de que ele está sendo filmado para assegurar, né, garantir a segurança dele. Existe, mas aí o fato de fundamentar no legítimo interesse me faz ter cuidados redobrados. Então, eu vou ter que passar todas as informações para o colaborador, eu vou ter que me assegurar que eu coletei os dados para atingir aquela finalidade. Então, muito cuidado dos empregadores que às vezes acabam utilizando as câmeras de vigilância e filmagem para outras finalidades. Então, eu quero ver informações. Eu já vi casos de empresas que disseram assim, porque um colaborador pediu para ver as câmeras, para ver tal coisa, para ver se ele encontra não sei o quê, e aí acaba sendo coletados dados e utilizados os dados de forma desnecessária, porque aí acessam as câmeras para outras finalidades e acabam coletando dados que digam respeito à particularidade dos trabalhadores que não era para atingir aquela finalidade. Então, em princípio, é isso, mas a câmera e a videovigilância se desdobram em vários outros fatores, né? Então, a gente tem também, acaba tendo filmagens para fins de restrição de espaços, para garantir também a segurança do colaborador, mas espaços que sejam, né, perigosos, insalubres. Então, a gente tem, às vezes, a videovigilância também com outros fundamentos que não só a base legal do legítimo interesse. Mas, em princípio, né, pensando aqui, eu acho que seriam essas cautelas. E não empolgar nunca, né, Ana? Porque eu vi, sem exagero, nos últimos 10 dias, eu vi em redes sociais 3 vídeos de flagrantes que empresas deram, empregados se apropriando indevidamente, né? Então, um vídeo lá de um shopping center que o dono da empresa, gerente, não sei, manda o rapaz abrir a mochila na hora que ele está saindo, né? E era uma loja de games, né? O rapaz tira ali, acho que uns 30 jogos de dentro da mochila, né? Que ele estava levando para si. E um outro empregado do supermercado que foi parado na porta da loja, ele estava com peças de carne no corpo inteiro, escondidas, né? Então, é onde a gente fala, né, Ana, que às vezes a Justiça do Trabalho, em casos desse tipo, né, ela acaba sendo criticada por alguns maus empregadores ou pessoas que não têm muita noção do que é o justo, do que é o razoável, né? Porque a empresa errou, o empregado errou, é lógico que a empresa pode puni-lo, deve até puni-lo numa situação dessa, aplica a justa causa de improbidade e com uma prova dessa é praticamente impossível da empresa perder uma ação na Justiça do Trabalho se porventura o empregado quiser reverter a justa causa. Agora, por outro lado, né, é bem possível que o empregado receba uma poupuda indenização de danos morais, porque a empresa não tem nada que exibir, principalmente em redes sociais, né, de viralizar um conteúdo desse que não interessa para ninguém além do próprio empregador. É uma prova que ele guarda para si, né? Se eventualmente ele for acionado na justiça, ele usa essa prova em juízo, né? No sábado, eu, numa live aqui com o Antônio Humberto, o Antônio Humberto, nesse ponto, ele é mais até firme que eu, né, nessa questão de como a empresa trata a justa causa, né, os desdobramentos. Então, o Antônio Humberto tem a ideia que não tem problema nenhum a empresa fazer uma reunião com os empregados depois. O fulano foi dispensado por justa causa, porque aconteceu isso, isso e isso. Eu não vou adjetivar, eu não vou xingar o funcionário, agora eu não vou mentir, né? Se é uma justa causa que eu estou seguro, que eu tenho prova, né? Que seria uma questão até para evitar
as fofocas, os boatos dentro da empresa, eu restabeleço a verdade, se eu tenho prova, e aquilo ali serve, de certo modo, com efeito pedagógico dos empregados saberem que a empresa está fazendo esse tipo de fiscalização. Mas daí, ir para uma rede social, ir para qualquer tipo de espaço que não interessa à empresa, para expor a imagem, a cara do empregado, aí realmente tem um abuso, né? Aí vai falar assim, a pessoa roubou a empresa e ainda foi premiada na Justiça do Trabalho. Não, a empresa foi punida com a anuência da Justiça do Trabalho, mas a empresa também será punida pelo abuso, né? Então, isso é preciso que se tenha consciência. E a gente poderia, Ana Silvia, a gente está chegando até o fim aqui, quase uma hora de live, levantar, inclusive, alguns pontos sobre a rescisão contratual, né, que possa envolver tratamento de dados, né? Eu até gostaria que você falou da questão de filmagem, né, princípio da finalidade, e teve uma pergunta, acho que sábado, que eu não consegui responder, não vi no chat da live, mas é um exemplo, né, de situação que a empresa tem que tomar cuidado. O cara era professor, a empresa tinha filmagens dessa pessoa ministrando aulas, né? E depois que ele saiu da empresa, ficou veiculando ainda a imagem dele no site, ou às vezes em comerciais de televisão, por mais de um ano, né? Então, esse tipo de situação a empresa tem que controlar, tem que evitar, né, para não ter problemas desnecessários. Mas fora isso, né, que aí é uma questão é, mais de direito de imagem mesmo, mas fora isso, tem diversas informações que a empresa coleta ao longo do próprio contrato de trabalho e fica a dúvida, encerrado o vínculo, o que eu posso manter, o que eu teria que descartar para evitar qualquer tipo de problema. Perfeito, Fabiano. Só me permite, quando você falou de direito de imagem, o que a gente percebe é Sim, que as empresas se deparam com um grande problema. Você trouxe esse caso das aulas, mas o que elas costumam fazer? Todo mundo hoje em dia tem rede social, é inevitável. sim, Aí elas tiram fotos das festas, dos treinamentos, um monte de fotos com os colaboradores, com os é, empregados, né, propriamente dito, e vão colocando nas redes sociais, no site, fazem campanhas que aparecem os empregados, aí desliga o empregado e não sabe o que fazer com aquilo. Por quê? é, Porque será que a boa. imagem está atrelada ao contrato de trabalho? Aí teve uma que Aham, falou assim: mas se eu for tirar, ele estava muito tempo com a gente, se eu for tirar, é, eu vou apagar todas as fotos do meu exato. Instagram. Então, É, assim, quando ele estava sendo fotografado, ele sabia a finalidade da coleta do dado, é um ponto importante. Segundo, a utilização de imagem está atrelada ao contrato de trabalho, porque às vezes você contrata, não sei, uma pessoa, né, como modelo, e aí não está atrelado a um contrato especificamente, é para usar a imagem. Mas eu entendo que se está atrelado ao contrato de trabalho, o contrato de trabalho acabou o direito de utilização da imagem, né? E aí você sim, vê sim. lá que continua as fotos de festas no Instagram, no site, fotos de eventos, de treinamentos. Nesse caso que você deu, ainda é mais grave porque é a própria atividade profissional. Então, É, assim, o que a gente tem que pensar terminou o contrato de trabalho. Se esse é o motivo de cautela, o cliente até brincou. Então, vou fazer o seguinte agora. Eu vou contratar pessoas para fazer as campanhas que eu gastei muito dinheiro, porque senão amanhã alguém sai e eu vou ter que perder a campanha. Eu falei, excelente ideia. Excelente é isso ideia. aí. Já que, né, amanhã a pessoa vai reclamar para não utilizar e você está investindo muito dinheiro, o ideal é que sejam pessoas que você comprou o direito de imagem para aquela campanha específica, né? Mas pensando em término de contrato de trabalho, é importante e aí eu vejo que hoje em dia todo mundo está atrelado à ideia do consentimento. Então, Fabiana, chegou curioso, um cliente nosso tem um contrato com uma empresa de contabilidade, e a empresa de contabilidade estava adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí até ofereceu documentos, né, que é um hábito comum, às vezes a empresa de contabilidade manda contrato de trabalho, faz uma parte que seria do jurídico. E aí passou um documento para eles para utilização dos dados pessoais para eles coletarem o consentimento do trabalhador. Grande parte dos dados que estão lá não dependem do consentimento. A lei exige o tratamento,
pagamento, os dados são necessários à execução do contrato. Então, as pessoas estão muito atreladas à ideia do consentimento. O que a gente precisa perceber é cada dado, cada finalidade do dado precisa de uma base legal. Então, por exemplo, nome completo do trabalhador. Eu preciso, para registrar no sistema do E-Social, assinar a carteira, porque a lei me exige. Eu preciso para controle de entrada dele na empresa, necessária a execução do contrato. Eu preciso para que ele possa receber o pagamento. Então, a gente tem um dado pessoal, mas se ele tiver 10 finalidades, cada finalidade precisa de uma base legal para sua utilização. E aí, pensando aqui, quando o contrato de trabalho se encerra, quando a relação de emprego chega ao fim, a gente pode continuar tratando os mesmos dados, mas mudou a finalidade. Qual é a finalidade agora? Defesa em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, as pessoas ficam com medo. Terminou o contrato de trabalho, eu tenho que pagar tudo? Não. Mudou a finalidade, mudou a base legal. E aí, em geral, as empresas vão continuar tratando todos os dados, porque vão precisar deles caso sejam acionados judicialmente. Passou o prazo prescricional bienal, aí a gente tem que fazer uma reflexão. Quais são os dados que eu preciso manter, uma vez que eu não vou precisar mais para defesa nesse processo judicial, na reclamação trabalhista típica? Por quê? Porque se forem dados relacionados à saúde, pode ser que eu vou me deparar com uma ação futura, em razão, né, de uma doença ocupacional. Então, eu vou precisar desses dados. Então, assim, talvez eu não precise mais dos dados que ele vá requerer direitos pela utilização indevida da imagem no Instagram. Mas eu vou precisar de dados que digam respeito a exames periódicos, demissionais. Então, o prazo para a manutenção desses documentos vai ter que ser analisado caso a caso, em cada uma das situações concretas, porque pode ser que eu precise também, eu seja acionado no futuro, uma ação meramente declaratória, preciso desses dados para fins de comprovação de aposentadoria. Então, medidas de boas práticas. Chama o seu trabalhador e entrega, digamos assim, um pacote de dados, deixa que ele tenha acesso aos dados. Por quê? Porque ele pode utilizar esses dados em outros vínculos, ele pode já ter certeza de que ele tem esses dados para fins de aposentadoria. Mas a gente tem que pensar, inclusive, para a gente não matar a fonte da indicação ou para que eu possa ter referências para fins de outros empregos. Se eu for apagar tudo, acabou a referência de todo mundo. Eu nem sei que aquela pessoa trabalhou na minha empresa. Então, eliminar os dados é realmente quando esses dados não se fizerem mais necessários, a gente tem que fazer uma triagem ali caso a caso. Exatamente, até porque até mesmo na ação judicial a empresa pode precisar, né, de algum tipo de informação. São muitas questões, Ana. Eu preciso registrar aqui que nosso amigo, meu xará, Fabiano Veiga, passou por aqui também, juiz do TRT da 5ª Região, o professor Jameson Rezende, que é promotor de justiça aqui em Goiás, um dos grandes nomes de tribunal de júri no país. O Miguel fez uma pergunta aqui, o Miguel, advogado em Brasília, para ver que realmente esse tema a gente poderia ir muito longe ainda, com muita questão, talvez até isso a gente possa fazer depois, Ana, uma live sobre a Covid-19 envolvendo a LGPD, porque o Miguel colocou aqui no chat uma questão bem intrigante dos hospitais, né, que utilizam informações de saúde dos empregados para saber, por exemplo, quem se vacinou, né, que é uma discussão que está bem aberta. Eu fiz uma live outro dia aqui com o Antônio Berto e assim, foi incrível. Eu não tinha noção, antes de fazer a live, de ver tantos problemas que envolvem a questão da vacinação, e isso é um micro universo, né, da Covid-19, né, que é uma questão que eu acho que a gente poderia, numa futura e próxima live, tratar desse assunto. Mas eu tenho a convicção, não é porque eu estou aqui dentro da live, mas realmente a live foi incrível, foi muito bom ouvir aqui a Ana Silvia com muito domínio, com muita sabedoria, né, enfrentando todas as questões que foram colocadas aqui. Eu agradeço, Ana, e deixo o espaço para você fazer as considerações finais, e só peço o pessoal que está na live, faço
o convite para que vocês aproveitem e apertem em cima onde aparecem os perfis e já sigam o perfil da professora Ana Silvia. Fabiana, eu que agradeço. Todas as vezes que a gente senta para discutir o tema, a gente percebe que tem uma série de outras reflexões que ainda precisam ser feitas. Então, compartilhar essas informações com vocês, para mim, também é muito gratificante. Sou fã do trabalho notável, você já sabe, eu já te falei há muito tempo. É um conteúdo de altíssimo nível, então estar aqui com vocês, fazer parte é sensacional. E espero reencontrar a todos. Eu acho que essa ideia de falar sobre a Covid e a proteção de dados é assim, fantástica, porque realmente a gente encontra uma série de reflexões que dizem respeito a dados de saúde e tem as discussões, né? Posso saber se posso exigir que a pessoa seja vacinada para contratar, se já está na idade dela? Posso mandar por justa causa se ela não se vacinar? E aí eu preciso saber diversos dados que dizem respeito à Agora, saúde, né? se me permite a piada, que é um pouco até infame, Ana Silvia, mas agora, pelo que a gente tem visto de declarações de políticos na imprensa, há até a dúvida, né? As empresas vão dar prioridade para quem não teve Covid, porque essa pessoa não tem sequela, ela está inteira, ou a empresa vai querer quem já teve a Covid, porque está com os anticorpos muito acima, até de quem vacinou, e a garantia que essa pessoa não vai ter problema de saúde enquanto estiver na empresa. Então, fica difícil. Fica difícil mesmo. Quando a gente trata de temas de dados sensíveis em relação à saúde, realmente a gente tem uma série de reflexões. Então, realmente, você falou dessa piada, eu ainda lembrei que recentemente eu ouvi um empresário falando que a pessoa que não teve Covid mostra-se que ela é cuidadosa e zelosa com a saúde dela. Então, tem de tudo, se a gente parar para pensar. Tem. Mas muito bom, Ana. Valeu. Obrigadão. Um grande abraço a todos. E fica o convite. Amanhã eu vou estar lá no Vitória na Execução, fazendo a live 11 horas da manhã sobre execução contra a Fazenda Pública, tá? Então fica o convite para todo mundo. Valeu, Ana. Um abraço. Valeu, Fabiano. Um abraço.